E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho como foi viajar sozinha com duas crianças num voo que durou 10 horas. Será que eu passei muito perrengue, hein? No início, quando decidimos nos mudar, nosso plano era o seguinte: o Wesley ia na frente para poder alugar o apartamento, ajeitar as coisas aqui, e eu ia depois com as duas crianças. Nós tínhamos três opções: ou a gente alugava o apartamento das pessoas que compraram, e aí eu ia ficar uns 2 meses no apartamento, ou eu ia para casa da minha mãe, ou para casa dos meus sogros. Então a gente tinha essas três opções e ok, né? Então ele decidiu comprar a passagem dele pra vir, porque a gente, mais pra frente, a gente decidiria o que a gente faria quando estivesse mais próximo. Porém, conforme o tempo foi passando, a gente foi eliminando uma a uma dessas opções. A primeira opção, que era ficar no nosso apartamento, não ia dar certo, porque a gente viu que os custos iam ficar muito alto e a gente ia pagar aluguel, pagar as despesas minhas das crianças lá no Brasil, mais as despesas dele aqui em Portugal. Então ia ficar muito caro, a gente acabou descartando. A casa da minha mãe é muito apertada para eu ficar com duas crianças, né? Uma que engatinha, outra que pula bastante durante o dia, então a gente acabou descartando também. A outra opção era ir para casa dos meus sogros. Só que eles não moram, né? Não moravam em São Paulo, eles tinham se mudado para o Nordeste e a gente viu que as passagens que saíam de lá para Portugal era sempre com escala. E aí, sem chance de fazer escala com duas crianças e mala, a gente acabou descartando. Então, como a gente acabou descartando todas as opções, eu pensei assim, não, então eu vou junto, porque não vou ficar, né? Não tem como ficar, nossas opções a gente já viu que não daria certo. E aí a gente foi procurar passagens no mesmo voo dele pra gente poder vir junto. Só que as passagens já tinham aumentado muito. E aí a gente acabou falando assim, não dá, no mesmo voo não vai dar pra ser. Aí a gente procurou no mesmo dia, mas em voo diferente, enfim, não achou. Então a gente começou a pesquisar uns dias mais à frente, né? E aí, 2 dias seguintes, a gente achou uma passagem que valeria a pena o preço, que tava com preço bom. E aí a gente iria, eu e as crianças, ele ia no dia 3, que foi o dia que ele veio, e eu e as crianças viriam no dia 5. Na verdade, em relação à viagem, eu não fui de sofrer com descendência, de ficar pensando assim, não, eu vou viajar sozinha com duas crianças, ai meu Deus, o que será de mim? Não, eu falei assim, cada dia o seu mal. E detalhe pra completar, eu nunca tinha viajado de avião antes, então assim, eu nunca nem tinha entrado dentro do aeroporto, eu nem sabia como que era no aeroporto, mas tudo bem, né? E aí, no dia da viagem, a minha irmã foi me ajudar, né, com as malas, com as crianças. Foi minha irmã e meu cunhado me levaram no aeroporto, me ajudaram a despachar as malas, a fazer o check-in. Mas depois do embarque, era eu sozinha, né? Então, era eu com o Rafael na frente, com o Slim, uma mochila atrás, uma mala de mão, Sofia, e a Sofia também tava com uma malinha de mão, que era uma mochilinha dela. Eu poderia dizer que foi um super perrengue, que eu fiquei super cansada, né? Porque o Rafa na frente, uma mochila, uma bolsa, Sofia e tudo mais. Mas assim, quem tava ali me ajudando era Deus. Então, assim, foi super tranquilo. A gente chegou na sala de embarque e aí eu vi que tinha um quiosque de sorvete. E aí eu falei assim, nossa, vamos tomar um sorvetinho? E aí eu comprei um sorvete pra ela, a gente ficou ali tomando sorvete enquanto a gente esperava o voo e foi super tranquilo. O Rafael eu tinha levado umas coisinhas pra ele comer, eu tirei ele do slim pra ele não ficar muito cansado, né, muito apertado ali pra ele. Ele já é um bebê, era um bebê bem gordinho, sempre foi um bebê mais gordinho. Então eu tirei ele, deixei ele brincar um pouquinho, a Sofia ficou ali chupando um sorvetinho e foi tranquilo até a hora do embarque, né? E aí, quando a gente embarcou, foi embarque preferencial por conta das crianças. Então a gente foi uma das primeiras a entrar na aeronave, sentamos e ficamos ali. Quando a gente sentou na aeronave, a Sofia ficou deslumbrada ali com a cadeirinha dela, porque tinha um visorzinho pra ela assistir, né, televisão, tinha uns filminhos. Ela ficou super feliz, porque ela estava bem ansiosa pela viagem, né? A gente conversou bastante com ela, eu conversei bastante com ela, falando, Sofia, a gente vai viajar de avião, olha que legal. Então ela estava esperando muito por esse momento. E quando a gente chegou, que a gente entrou no avião, pra ela era tudo assim, uau, que legal, eu tenho um fone só pra mim, eu tenho uma tela de televisão só pra mim. Então ela ficou muito feliz e satisfeita. Durante essas conversas que a gente tinha com ela antes da gente viajar, eu sempre falava assim, Sofia, a mãe vai estar sozinha, sem o papai, a mãe vai estar com mochila, vai estar pesado, vai ter o Rafinha, eu vou precisar da sua ajuda. Preciso que você se comporte no voo, não quero que você faça birra.
vai ser super legal, você vai gostar, mas você precisa se comportar, porque senão a mamãe não vai conseguir. E, nossa, essa conversa, eu conversei várias vezes com ela sobre isso, e valeu muito a pena ter, assim, preparado ela, né? Porque ela realmente não deu trabalho nenhum. Uma coisinha ou outra, nenhum, mas não deu, né? Mas, assim, uma coisinha ou outra, mas foi maravilhoso, assim, ela se comportou muito bem, principalmente dentro do voo, né? Porque era muito tempo sentada, mas como tinha tela de televisão ali, ela ficou maravilhada e só queria ficar assistindo filme. Eu até tinha levado umas atividades para ela fazer, mas como ela gostou dos filmes que tava ali, eu deixei ela assistir. E aí ela se comportou muito bem no voo e foi muito, muito tranquilo. O nosso voo era um voo noturno, então a gente entrou na aeronave, era umas 5, acho que decolou umas 5:30, 6, eu não tenho certeza. Mas esse horário para viajar com criança é realmente o melhor horário, porque já tá ali na rotina noturna, né? Então logo eles já não estão assim cheios de energia, né? Logo eles já vão dormir. Então a gente entrou umas 5 da tarde na aeronave, e aí teve jantar. O Rafael, ele tava bem desperto na hora que a gente entrou, porque ele tinha acabado de acordar de um cochilo. Ele tava bem desperto, mas eu deixei ele brincar, eu dei janta, a Sofia também jantou, mas ele, como dorme umas 8, assim, então não tinha muito, ele dormiu umas 8 horas da noite, então ele não tinha ainda muito, assim, pra brincar, né? Ele brincou, se cansou um pouquinho, jantou, dormiu. Sofia jantou também, assistiu um pouquinho, e quando foi por volta de umas 9, que é mais ou menos o horário que ela dorme também, ela dormiu. E aí ela dormiu até de madrugada ela acordou, aí ficou assistindo, boazinha, aí ficou lá tranquila. O Rafael dormiu a noite inteirinha, tranquilinho, não acordou pra nada, assim. É claro que ele dormiu no meu colo, né? A gente não conseguiu aquele bercinho que geralmente eles disponibilizam para o bebê, porque quando eu fui comprar a passagem, já não tinha mais assento no corredor, que é geralmente onde eles colocam o bercinho. Se eu conseguisse um assento no corredor, não sei se eu ia conseguir o berço, porque o voo estava lotado de criança, cheio de bebezinho. E também porque o Rafael já era mais pesado do que o berço suportava. Acho que o berço suportava até uns 10 quilos e o Rafael já tava, acho que com 11, e também não conseguia. Então ele dormiu a noite toda no meu braço. Mas também foi tranquilo, assim, apesar de que eu não dormi direito, né? Eu dormi, devo ter tirado uns cochilinhos de 1 hora e meia no máximo. Mas se ele dormiu e ele ficou quietinho, eu fiquei tranquila também. Fiquei ali assistindo, olhando os mapas, matando o tempo, né? E dando umas pescadinhas. Mas no mais foi isso. Não consegui dormir bem, né? Com ele no braço, ficava com medo de deixar ele cair. Quando o avião pousou, assim, foi uma parte que eu tava mais apreensiva. Eu não tinha tanto medo do voo, nem de ser a primeira vez do avião. Ai, que medo, o avião lá no alto. Eu não tinha medo disso. O meu maior medo era a hora que a gente chegasse aqui em Portugal, porque eu ia estar num lugar desconhecido, que eu não conhecia absolutamente nada, né? Apesar da língua ser bem parecida, eu fiquei com um pouquinho de receio, mas no fim se mostrou que não precisava. Mas eu tava com um pouco de receio e também com medo da imigração, né? Eu vi muitos vídeos na internet de pessoas que foram barradas na imigração e ficavam muitas horas na salinha, então eu fiquei assim, meu Deus, se eles me levam pra sala com 2 crianças, como eu vou fazer? Enfim, não precisava ter medo, mas eu estava. Eu estava ali com todos os nossos documentos, tudo certo, mas sempre ficava, né? Sempre eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, porque eu sempre via muito vídeo na internet de pessoas que foram barradas. Enfim. Então, a aeronave pousou e a gente desceu, né? Foi saindo da aeronave. Foi muito tranquilo, porque eu fui só seguindo a multidão. Então, a gente passou pela parte da imigração e eu fiquei lá aguardando a minha vez. Quando chegou minha vez, era uma moça, uma mulher, né, que me atendeu. A moça deve ter me olhado pensando assim, meu Deus, essa mulher com essa cara de acabada aí, com 2 crianças, cheia de mala, vai-te embora. Porque eu dei os documentos, ela conversou, a gente conversou ali um pouquinho, você vai fazer o quê? Não. Tá bom, pode ir. E eu, só isso. Que bom, né, que foi só isso. E aí eu passei a pegar as malas e fui me encontrar com a Wesley, mas não precisava de todo aquele medo que eu tive, foi muito, muito tranquilo.
se você tá com tudo certo, não tem por que ter medo, né? E foi um alívio, assim, né? Juntar a família de novo, saber que deu tudo certo, que agora a gente tava ali reunido. E apesar de ter sido super cansativo o voo, né? Porque eu não dormi, mas assim, nem acho que isso foi algo tão ruim, entendeu? Foi algo ok. Apesar de ter sido cansativo, a viagem foi muito melhor, assim, do que eu poderia ter imaginado. Foi muito mais tranquila do que eu imaginei. E, assim, coisas que fizeram diferença na hora que eu viajei com as crianças foi... Primeira coisa, com certeza, foi ter conversado bastante com a Sofia, porque ela já é maiorzinha, né? Ela já entende. Então, isso com certeza fez toda a diferença. Toda a diferença. Eu ter levado bastante comidinha pro Rafael, coisas assim que ele poderia comer, porque se eu fosse depender de alimentação de aeroporto, lá da aeronave, não ia dar, né? Ele era um bebê, ele precisa ter a comidinha dele, então não ia dar. E ter uma rotina em casa, né? Como a gente tem uma rotina na hora de dormir, e a gente escolheu pelo voo noturno, como a gente tem essa rotina, isso fez toda a diferença, porque deu a hora deles, acabou, dormiu, tranquilo, passaram a noite toda ali, sem dar nenhum trabalho. E quando as crianças dormem e estão descansadas, é muito mais tranquilo, porque todo problema com criança é maior quando elas estão cansadas. Uma bobeirinha, mas se a criança está cansada, aquilo ali se torna um problema gigantesco. Então, assim, a gente ter conversado, ter levado comidinha, e ter uma rotina antes dentro de casa na hora de dormir, com certeza fez toda a diferença. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha experiência viajando com 2 crianças e passando pela imigração aqui em Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma experiência diferente, comenta aqui, vamos conversar nos comentários. E não se esqueça de seguir o canal, dar um joinha e curtir. E até a próxima. Um beijo!